Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês. Eu quero pontuar 9 pontos práticos que eu chamo de trilho para o crescimento. E eu quero usar o exemplo de uma igreja, que é a igreja de Tessalônica. E eu gostaria de ler um texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 7. 1 Tessalonicenses 1, versículo 7. Se você quiser acompanhar aqui no telão, fica mais fácil. A palavra de Deus fala assim: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Amém? Essa igreja, queridos, a igreja de Tessalonicenses, queridos, a igreja de Tessalônica, eles eram um modelo para as igrejas da Macedônia e na Acaia. Eles serviram de modelo. Essa palavra modelo, queridos, o significado dela é tupos. É uma marca. Sabe quando se marca boi com ferro quente? É isso que significa tupos. Uma marca, um modelo. As marcas, queridos, que Jesus sofreu no seu corpo, eles usam essa palavra tupos para falar das marcas que Jesus estava. Quando ele estende a mão, fala, toca aqui, ó. Lembra quando ele fala esqueci o nome. Tomé, toca aqui. Toca no meu tupos, nas minhas marcas. Então essa igreja, queridos, ela era um modelo, queridos, e aonde ela passava, aonde os crentes dessa igreja passavam, eles deixavam a marca de Cristo, o tupos de Cristo. No seu trabalho, no seu emprego, Senhor, na universidade, na escola, aonde eles estavam, queridos, eles estavam deixando a marca de Cristo. Eles não perdiam a oportunidade de marcar as vidas das pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Eles não deixavam, queridos, a oportunidade de marcar a vida das pessoas. Eles não deixavam de fazer uma visita. Eles estavam prontos a evangelizar, a ponto de Paulo chamar eles de modelo. Vocês são um modelo, uma referência para as outras igrejas. E o que tinha, queridos, de tão importante nessa igreja? E eu vejo, queridos, 3 fundamentos, queridos, nessa igreja. 3 fundamentos nessa igreja. Olha o que o versículo 3 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ali está versículo 7, mas é versículo 3. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Recordo-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade, ou a obra da vossa fé, da abnegação, ou o trabalho do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham um tripé, queridos, o tripé que permanece para mim e para você: a fé, a esperança e o amor. Olha que interessante. Recordo-me diante de Deus Pai da operosidade, da obra da vossa fé, da abnegação, ou do trabalho do vosso amor. O nosso amor, queridos, ele tem um trabalho na vida das pessoas, amém? Quando eu perdoo, quando eu amo as pessoas, eu estou fazendo o trabalho do amor na vida das pessoas. Do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Esperança onde? Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde nós depositamos a nossa esperança? No nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes vivemos frustrados, queridos, decepcionados, porque às vezes a gente coloca a esperança no lugar errado. Às vezes colocamos esperanças em pessoas, colocamos a esperança na política, colocamos a esperança em tantas coisas. Só que a nossa esperança, ela está em nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas são importantes, sim ou não? Política é importante, sim ou não? Política é importante, ok, queridos? Política não é do diabo, você não tem que largar na mão do diabo. Política é importante, sim ou não? Sim, política é importante.
Só que a nossa esperança nós depositamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Esse tripé, queridos, firmava essa igreja. Eles tinham a fé, a esperança e o amor vivo na prática do dia a dia deles. E eu quero usar, queridos, o final dessa carta, queridos, o final da carta de 1 Tessalonicenses, que são 9 conselhos práticos de Paulo, para que haja um crescimento. E eu quero ministrar isso sobre as nossas vidas. E o tema da minha mensagem é o trilho do crescimento. Vamos lá, abram comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 21. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 ao 21. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Versículo 13. E que não tenhais mais autoestima, e que tenhais na mais autoestima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Versículo 14. Irmãos, também vos exortamos a que admoestais os sonolentos, consolai os desanimados, amparai os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua mal com mal, mas encorajai que todos sejam bondosos um para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente, dai graça em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o furor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retém o que é bom, afastai-vos de toda forma do mal. Amém? São 9, queridos, conselhos práticos aqui, queridos, que Paulo dá. 9 conselhos práticos, queridos, que se eu e você aplicarmos nas nossas vidas, nós vamos crescer de forma sobrenatural. O primeiro, o trato com a liderança. Nós encontramos em 1 Tessalonicenses, versículo 12, o capítulo que nós lemos, no versículo 12. Olha o que ele fala: caros irmãos, agora vos suplicamos, vós rogamos, ou suplicamos ou rogamos, que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que tenhais na mais autoestima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhais em paz uns com os outros. Quando Paulo fala suplicamos, queridos, ele está falando pedimos, requerimos, rogamos, imploramos. Imploramos para o quê? Que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Quando eu falo isso, queridos, eu não estou falando para mim somente como pastor, mas eu estou falando para os líderes de grupo familiar também. Quando nós temos os nossos líderes de grupo familiar, queridos, nós precisamos nos esforçar, queridos. E Paulo roga, e ele roga para a igreja que se esforcem. Para quê? Para honrar os seus líderes. Posso ouvir um amém? Os vossos líderes, aqueles que fazem o quê? Aqueles que aconselham no Senhor. Nós precisamos mudar essa chave, queridos. Nós precisamos entrar na cultura da honra. Nós precisamos entrar e entender, e nós precisamos honrar aquelas pessoas que nos ensinam, aquelas pessoas que estão zelando pelas nossas vidas, aquelas pessoas que estão orando por nós, aqueles que são os nossos líderes, os nossos apacentadores, aqueles que zelam pelas nossas vidas.
Como pastor, queridos, e isso eu brinco sempre quando eu falo sobre isso, como pastor, geralmente as pessoas vêm e elas trazem as notícias difíceis, complicadas. Pastor, você ora por mim, estou passando isso, isso, isso. E você acompanha, cuida, trabalha, não tem problema nenhum, queridos, função pastoral. Mas lembre de uma coisa, traga notícias boas para os seus líderes também. Traga notícia boa para o seu pastor também. Ó, pastor, venci ali. Se alegre comigo. Porque quando nós estamos chorando, geralmente nós procuramos a nossa liderança. Não tem nada de errado. É assim que funciona, amém? Nós procuramos. Mas a Bíblia fala, chore com os que choram, alegre-se com os que... Compartilhe a sua alegria, queridos. Compartilhe a sua alegria com aqueles que estão orando por você. Compartilhe, queridos. Compartilhe aquilo que está acontecendo de bom na sua vida. Quem já foi abençoado através de uma pessoa, de um líder ou de um pastor aqui? Levanta a sua mão. Você já foi? Honre essas pessoas. Honre essas pessoas. Por isso que Paulo fala, eu suplico a vocês que dedicais toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. E Paulo usa uma palavra forte, eu rogo a vocês. Poderia ser, eu imploro a vocês, que vocês tenham em autoestima aqueles que vos lideram, aqueles que cuidam de vocês. Precisamos absorver esse entendimento, querido. Ter por autoestima a nossa liderança, aqueles que exercem o ministério. E no final do capítulo 13 ele fala o quê? Caminhai em paz uns com os outros. Caminhai em paz uns com os outros. Romanos, queridos, capítulo 12, versículo 18 fala assim: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Queridos, caminhe em paz com as pessoas. Não fica procurando chifre em cabeça de cavalo. Caminhe em paz com as pessoas. Não suspeite o mal das pessoas. Não suspeite que as pessoas estão falando mal de você, que as pessoas não gostam de você. Isso é paranoia, queridos. A Bíblia fala para quê? Vivam em paz uns com os outros. E aquilo que depender de mim e de você, nós vamos viver em paz com as pessoas. Se for possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Fuja de briga. Fuja, queridos. Não se meta na vida dos outros. Tem assuntos, queridos, que não dependem da gente. Se nós não conseguimos resolver, não faz parte da nossa área de atuação, não se meta. Quando nós olhamos como igreja, queridos, cada um de nós temos áreas de atuação, sim ou não? Amém? Líderes de grupo familiar têm áreas de atuação. Por isso que nós falamos ado, cada um no seu. Não se atravessa. Porque se atravessar vai dar confusão. E quando depender de nós, nós vamos ter paz com todos os homens. Queridos, tem crente, queridos, que parece que foi batizado num pote de vinagre. É tribulado, no trabalho é tribulado, queridos. Aonde vai é tribulado, só arruma confusão. Se você pedir para conversar com o pastor Hugo teve um chefe, agora não é mais chefe dele, graças a Deus, né, Hugo? Mas o Hugo teve um chefe que, além do Hugo, ele não contratava crente. Porque às vezes contrata crente, o crente é tribulado, queridos. Ele não consegue ter paz com os outros. Consegue me entender? Que essa ficha caia no seu coração quando depender de você, queridos. Tenha paz com todos. Se for preciso, peça perdão. Se a pessoa vir te acusar, falar mal de você, peça perdão. Tenha paz com as pessoas. Amém? Fala amém, crente. Confessem amém. Vamos continuando ali. Versículo 14. O trato com os mais fracos. Olha o que a palavra de Deus fala.
Irmãos, também vos exortamos a que admoestais, ou advertir, os sonolentos, ou, algumas traduções, insubmissos. Consolai os desanimados, amparai os fracos, e sejais, lê lá comigo, sejais, mais uma vez, sejais, mais uma vez, todos no grego é o que, queridos? Todos é? Até esse irmão que veio na sua cabeça agora, que você pensou que essa desgraça não dá. Eu sei que veio. Até com esse. Sejam pacientes para com todos, queridos. A palavra ali, queridos, sonolentos ou insubmissos, ela dá a entender de desordenado, fora do posto ou das fileiras, geralmente com respeito a soldados. Essa palavra, queridos, sonolentos ou insubmissos, é como se tivesse uma fileira militar, sabe aqueles desfiles militares, bem certinho, e vai ter um sonolento, queridos, vai ter um que está fora do prumo, ele vai estar fora da sua fileira. E quando você olha a fileira toda organizada, de longe você vai ver um que está sonolento, está torto, está insubmisso. Ele não está se submetendo à missão dele de estar no lugar certo. E o que a Bíblia está falando com isso? Que vão ter crentes, querido, no nosso meio, que eles vão estar sonolentos, eles vão estar meio variando assim, ó. Enquanto todo mundo está andando retinho, está lá ele falando palavrão ainda, assim, ó, meio tortinho para cá. Consegue me entender? Ele está meio torto assim, daí tem que endireitar ele. E o que ele fala? O que ele continua falando? Consolai os desanimados, amparai os fracos, sejais pacientes para com todos. Quando nós olhamos para a igreja, queridos, a igreja é um grande hospital. Ela é um grande hospital. Existem pessoas curadas, existem pessoas que estão na UTI, existem pessoas que estão entrando feridas, machucadas a todo tempo. A igreja, queridos, é um grande hospital. As pessoas vêm com as suas deficiências de caráter, as suas dificuldades, o seu histórico. Alguns já foram curados em algumas áreas, outros não. Então nós vamos ter vários tipos de pessoas, como se fosse um grande hospital. Glória a Deus. Por isso que nós temos que ter paciência um com os... Vão ter pessoas, queridos, que já superaram coisas na sua vida, que outros ainda não. Você, queridos, em algumas áreas da sua vida, você vai superar coisas de forma super tranquila, que para algumas pessoas vai ser demorado. Só que nem todos nós avançamos em tudo, em todas as áreas. Todos nós aqui temos áreas fracas. E nessas áreas fracas que nós precisamos da misericórdia dos nossos irmãos, nós precisamos da paciência dos nossos irmãos. Sim ou não? Você não tem uma área fraca? Que você vive tentando esconder? Se você mostrasse ela, você ia precisar da misericórdia e que seus irmãos fossem pacientes com você, sim ou não? Por isso que nós precisamos exercitar a paciência uns com os outros. Tem pessoas que treinam a nossa paciência, queridos, e é uma bênção, assim. Vai tratando a nossa vida, assim, você fala, meu Deus do céu. Mas nós vamos crescendo, queridos, crescendo. Eu posso dizer com todas as minhas forças, queridos, que nesses últimos 4 anos eu fui muito bem trabalhado na minha paciência, assim. E talvez você tenha me ajudado a ser tratado nessa minha paciência. João, queridos, classifica a igreja como filhinhos, jovens e pais. Olha o que 1 João, capítulo 2, versículo do 12 ao 14, ele nos fala. Acompanha aqui comigo. 1 João, capítulo 2, versículo do 12 ao 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno.
E ele continua lá, versículo 14. Opa! Versículo 14. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu os escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Se você olhar esse texto, queridos, o apóstolo João, ele divide em 3 pontos principais: filhinhos, jovens e pais. E no nosso meio, queridos, vão ter os filhinhos, aqueles que estão aprendendo o básico, aqueles que estão iniciando a caminhada. Vão ter os jovens que já têm uma boa caminhada. E vão ter os pais, que são os maduros. São aqueles que apacentam a igreja. São níveis diferentes. E nesses níveis diferentes nós temos que aprender a nos relacionar, tendo paciência um com os outros. Olha o que 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 fala. Porque tenhais 10.000 aios em Cristo. Aios são mentores, ok? Como se fossem mentores. Porque ainda tenhais 10.000 mentores em Cristo. Não tendes, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo fala assim, no meio da igreja vão ter 10.000 mentores, pessoas que cuidam, mas vão ter poucos os pais. Porque quando nós trazemos essa paternidade espiritual, queridos, nós começamos a desenvolver, queridos, a paciência. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quando você perde a paciência com seu filho, você abandona ele? Abandona assim, isso aí não presta. Deixa pra lá, não quero mais. Já me xaropeou demais. Você faz isso com seu filho? Nós precisamos trazer esse entendimento para a igreja. São nossos filhos. Ninguém, queridos, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Ninguém aqui no nosso meio é descartável. Ninguém, queridos. Essa igreja, queridos, vai ter sempre a porta aberta para todo que é tipo de pessoa. Ninguém é descartável, queridos. Por mais difícil que a pessoa seja, queridos, as portas estão abertas para ela. Porque senão, queridos, se a gente não tiver esse coração convertido, queridos, ter essa paciência trabalhada, nós começamos a empurrar as pessoas que não nos agradam para fora da igreja. Consegue me entender? E na nossa vida prática é assim. Muitas vezes a gente acaba empurrando as pessoas. Pastor, eu não quero, aquele ali eu não quero perto. Meu pastor, ele conta um testemunho. No início do ministério dele, ele foi atender um jovem que tinha problema com drogas. E ele estava conversando com o jovem, ele estava talvez em abstinência ou tinha usado drogas. E o filho dele estava chorando muito no berço, na cama. E ele perdeu a paciência, ele pegou um travesseiro e colocou no rosto da criança, assim, do bebezinho. E ficou segurando, e ele estava falando com o meu pastor a respeito da situação, pedindo ajuda. E dentro, o pastor Arno, ele pensou assim, eu não quero andar com esse tipo de gente. E o Espírito Santo na hora falou, se não fosse o meu agir na sua vida, você seria pior do que ele. Consegue me entender? Eu creio de todo o coração, queridos, que vão se levantar pais espirituais nessa casa aqui. Pessoas que vão amar como pais as pessoas ao redor. Que vão cuidar, que vão tratar, que vão ter paciência. Que vão refletir o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Lembrando que amor, queridos, não é só fazer o que a pessoa quer. A tua vara e o teu cajado me consola. O que a vara faz, queridos? A vara tá na ovelha. E o teu cajado, o cajado do pastor que traz para perto, que me consola. A repreensão, o confronto em amor e o carinho do pastor. Isso é amor. Essa ideia de amor que pode tudo, que vale tudo, que a pessoa vai fazer tudo que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, para ela me agradar, queridos, isso não é amor. Isso é bajulação. A tua vara e o teu cajado.
Tem horas, queridos, que o pastor tem que pegar a varinha e... Mas também tem horas que tem que pegar o cajado e trazer para perto. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos lá, queridos, mais um ponto. Mal com o bem, versículo 15. Vamos lá. Evitai que ninguém retribua mal com mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Precisamos retribuir, queridos, com aquilo que temos recebido de Deus. O que você tem recebido de Deus? Pensa aí o que você tem recebido de Deus. Você tem recebido perdão de Deus, sim ou não? Pouco ou muito? Muito. Se você tem esse entendimento, quem muito ama, muito perdoa. Se eu tenho recebido de Deus perdão, eu libero perdão para a vida das pessoas. Você tem sido amado por Deus, sim ou não? No momento do louvor, você percebe a presença do Espírito Santo te envolvendo com amor, falando ao teu coração, falando ao teu espírito, sim ou não? Você não tem recebido o amor de Deus? Então retribua com aquilo que você tem recebido de Deus. Retribua com amor, queridos. Retribua com amor. Não podemos, queridos, nos cansar de fazer o bem. Olha o que Gálatas capítulo 6, versículo 9 fala. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não se canse de fazer mais uma vez, não se canse de fazer Por quê? Porque ao seu tempo nós ceifaremos. Isso é uma promessa. No tempo de Deus, queridos, você vai ceifar toda a boa obra que você tem feito na vida dos outros. Ao seu tempo, queridos, você vai ceifar. Só tem um problema, queridos, um motivo, uma maneira de você não receber essa promessa. Se você desfalecer antes. Se você parar antes. Então não canse de fazer o bem. Queridos, não canse de fazer o bem no seu trabalho. Não canse de fazer um bom trabalho onde você está. Não canse de dar um bom testemunho. Não canse de amar as pessoas. Não pare, queridos. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando em um covil de cobra. Tu quer passar perna no outro. Queridos, bem-vindo ao mundo real. O mundo é assim. Aqui nós temos várias áreas de atuação. Qual área de atuação não é assim, queridos? Ah, pastor, mas ficam fofocando de mim, tentando me derrubar. Aleluia! Perseguindo a Jesus, vão perseguir você. Glória a Deus! Uma promessa que se cumpre nas nossas vidas. É assim, queridos. E nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Porque ao seu tempo nós ceifaremos. Isso é promessa, é palavra de Deus, é infalível. Ao seu tempo você vai ceifar. Olha o que 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13 fala. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o... Se Paulo está orientando, queridos, para mim e para você não se cansar de fazer o bem, porque corre o perigo de a gente se cansar. E ele é enfático, queridos, em várias cartas ele fala, em Romanos ele fala, em 1 Tessalonicenses ele fala, 2 Tessalonicenses ele fala, não se canse de fazer o bem, faça o bem. Em Gálatas ele fala, continuem fazendo o bem. Continue dando bom testemunho, continue vivendo, continue servindo a Deus onde você está, continue fazendo o bem. Continue, não desanime nisso. Não desanime. Vença o mal com o bem. Olha o que Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 21 ele nos fala. Preste atenção aqui. A ninguém torneis mal por... Acompanha ali. A ninguém torneis mal por... Ele fala a alguns torneis mal com mal. Ele fala a... Ninguém. Pastor, nem é o meu chefe, nem é o teu chefe, queridos. A ninguém. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Amontoar brasa de fogo sobre a sua cabeça, queridos, é a mesma coisa que dizer: ele passará vergonha. Tem um contexto cultural, ok? As pessoas colocavam brasas de fogo porque elas estavam passando vergonha. Mas o que ele fala, queridos? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não é para você matar o outro, queridos. É para você servir ele. Quando ele fala não se vinguem, queridos, todas as vezes, preste atenção, queridos, todas as vezes que acontece algo ruim, ou alguém te fere, queridos, você é injustiçado por qualquer causa, queridos, e você se coloca na frente com vingança, queridos, Deus faz assim, ó, ele tira a mão. Todas as vezes, queridos, que você for injustiçado e você tenta pelas suas próprias ações, você busca vingança sobre aquilo, queridos, Deus fala assim: você quer fazer do teu jeito? Então faz, ele tira a mão. Aí você se vira. Agora, todas as vezes, queridos, que você é injustiçado, você é passado para trás, algo acontece, queridos, de ruim, alguém te calunia, qualquer coisa dessas que acontece no nosso dia a dia, e você rende isso a Deus, você entrega isso diante de Deus, fala: Deus, eu entrego isso. O que Deus faz? Deus vai à frente, Ele que age. Minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Queridos, todas as vezes que passarem você para trás, fica quieto. Não murmura, não fala mal. Entrega diante de Deus, fala: Deus, essa é a situação. Minha é a vingança e eu retribuirei, diz o... Só que a ideia não é assim: Deus, aquele miserável me passou para trás, agora vai lá e mata ele. Não é essa a ideia, queridos. Você entrega diante do Senhor e o Senhor trata com a pessoa. O Senhor trata a situação. Os humilhados serão... Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Deus, o Senhor é maior do que eu me humilho. Eu não quero tomar à frente disso, eu não quero procurar justiça própria, eu não quero procurar vingança, eu entrego diante do Senhor, eu libero perdão para essa pessoa que me ofendeu. Deus, o Senhor trabalha na vida dela. Estamos crescendo, amém? Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem, queridos. Queridos, uma coisa que não existe, queridos, preste atenção aqui, por favor. Uma coisa que não existe, queridos, é crente vingativo. Ou você é vingativo ou você é crente, queridos. Os dois não dá. E a vingança, queridos, presta atenção aqui. A vingança, ela é muito sutil. Às vezes você está aqui conversando e alguém fala mal de você. Ou alguém faz alguma coisa que você não gosta, te ofende. Sabe quando você chega, que aquela pessoa vira as costas e fala para o outro assim, ó, nada a ver esse cara aí. O que você fez? Você se vingou. Porque ele te ofendeu, você começou a caluniar ele. Todas as vezes que nós falamos mal das pessoas pelas costas, nós estamos caluniando, nós estamos nos vingando delas. Por elas não serem talvez o padrão que a gente queria que elas fossem. E aqui na colônia, queridos, aqui na colônia nós precisamos quebrar esse espírito. Nós precisamos quebrar esse espírito de fofoca, de maldizência, de um ficar falando mal do outro. Posso ouvir um amém? Amém. Consegue me entender? Não se vingue, queridos. Versículo 16. Conservando a alegria
Opa. Versículo 16. Conservai permanentemente a vossa alegria. Algumas traduções vão falar o quê? Regozijai-vos. Mais uma vez, regozijai-vos. Mais uma vez, regozijai-vos. Sempre. Queridos, essa é a nossa tarefa. Trazer à memória a alegria da salvação. Quem eu era e quem eu sou em Cristo Jesus. Deus tem sido bom na sua vida, sim ou não? Sim. Fala sim, com convicção. Deus tem sido bom na sua vida, sim ou não? Sim. Então, queridos, nós somos pessoas alegres. O fruto do Espírito é alegria, queridos. Nós somos pessoas alegres. A nossa natureza é alegre. A natureza de Cristo era alegre. Jesus, que Ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Por isso, o seu Deus ungiu com óleo de alegria mais que os seus irmãos. Jesus era um homem extremamente alegre. Mais do que qualquer pessoa sobre a face da terra. Só que a gente está acostumado com aqueles filmes de Jesus, da chapinha assim, sabe? Lembra que ele tinha cabeludinho assim? Que tinha chapinha, que ele andava duro assim? Vocês viram aquele filme? E a gente acha que Jesus era aquilo, tipo um cara que parecia um poste, assim, não se expressava, não ria, não fazia nada. Querido, Jesus era um homem alegre. Quando a Bíblia fala que Jesus foi para Cesareia de Filipos, queridos, Cesareia de Filipos era um lugar paradisíaco para tomar banho. Um lugar paradisíaco, sim, que dava para tomar banho, dava para ficar de boa. Ele tinha levado seus discípulos, queridos, para umas férias na praia. Não é verdade? Não é brincadeira. É verdade, não é brincadeira. A gente ri porque a gente não imagina Jesus de férias na praia com seus discípulos. Consegue me entender? A gente não consegue, nós não conseguimos entender isso. Já vai dar certo. Vocês conseguem me ouvir? Eu continuo. A gente não consegue imaginar Jesus assim, queridos. Por quê? Porque a gente formatou na nossa mente Jesus um homem sério. Só que seriedade, queridos, ser um homem íntegro, santo, um homem que cumpre as ordenanças, os propósitos de Deus, queridos, não tem nada a ver com ser uma pessoa carrancuda. Não tem nada a ver com ser uma pessoa carrancuda. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos alegra. Sim ou não? Sim. E quando a palavra de Deus nos diz, queridos, ela nos fala: conservai permanentemente a vossa alegria. É porque eu e você precisamos lutar para preservar a nossa alegria. A nossa alegria, queridos. Olha o que Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Versículo 17 ao 19 ele fala. Preste atenção. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, e ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Todavia eu me alegrarei no... Mais uma vez. Todavia eu me alegrarei no... É o Senhor que me alegra ou eu que me alegro nele? Eu que me alegro nele. Essa função é minha, queridos. Todavia eu, responsabilidade minha, me alegrarei no... Não é o Senhor se alegrará em... Eu me alegrarei no Senhor. Ponto 5. Vida de oração. Vamos lá.
1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 21. Orai constantemente. Mais uma vez, orai constantemente. Não vamos crescer, queridos, sem oração. É o relacionamento com Deus, queridos. É o nosso devocional, a nossa devoção, queridos. A oração, queridos, nos conecta a Deus. A oração nos leva para mais próximo de Deus. A oração nos faz compreender a Deus. A oração é um relacionamento com Deus. Por isso que Paulo fala, orai constantemente, porque a oração, queridos, me leva à comunhão. E na comunhão com Deus, queridos, eu começo a compreender as coisas de Deus. E oração, queridos, muitas vezes não é falar. Muitas das minhas orações, queridos, foram silenciosas. Aonde eu não sabia o que orar, queridos, mas eu fechava a porta do meu quarto e esperava e tinha comunhão com Deus. Orações silenciosas são poderosas. Aonde você separa tempo para estar com Deus. É o seu ato devocional. É a sua devoção para com Deus. O que é devocional, pastor? É a sua devoção diária. Você se consultaria com um médico que faz 10 anos que não abre um livro de medicina? Sim ou não? Não faz sentido. Você procuraria orientação em Deus para um crente que faz 10 anos que não ora? O que faz um homem? O que faz um bom médico? A sua devoção aos seus estudos. Sim ou não? O que forma um bom médico? Lá desde o comecinho, um bom médico, um bom engenheiro. Lá desde a primeira série, vem. Sendo alfabetizado, vem. Faz o vestibular, faz a faculdade. Na faculdade, todo dia ele tem a sua devoção aos seus estudos. E isso vai fazer uma pessoa se tornar um bom médico, um bom profissional, por causa da sua devoção diária. Isso em qualquer profissão, queridos. Na nossa caminhada com Deus é a mesma coisa. Quando nós temos a nossa devoção diária, queridos, nós nos colocamos em oração diante do Senhor, nós estamos com Deus, nós somos constantes nisso, nós vamos crescendo. Por isso que Paulo fala, orai constantemente. Tenha uma constância de oração. Versículo 18. Temos mais um ponto. Ser gratos. Olha o que a palavra de Deus fala. Dai graça em tudo e qualquer circunstância. Porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais uma vez. Dai graça em toda e qualquer. Dai graça em toda e qualquer. Dai graça em toda e qualquer. Não é só em algumas, queridos, é em todas. Ah, pastor, você não conhece minha sogra, pastor. Se conhecer, dai graça em toda e qualquer circunstância. Ser grato, queridos. Vencemos adversidades com gratidão. Gratidão, ela não é comparação, queridos. Ah, pastor, eu vou ser grato porque eu tenho emprego e tem muita gente que não tem emprego. Isso não é a verdadeira gratidão. A gratidão não vem de comparação, queridos. A gratidão vem do entendimento daquilo que Jesus fez na cruz, daquilo que eu era e daquilo que eu sou hoje. Sabe quando nós cantamos, eu não sou mais escravo do medo, hoje eu sou filho de Deus? Queridos, se você se lembrar quem você era antes de Jesus, queridos, você era escravo do medo, das inseguranças. Você era escravo do pecado, você estava amarrado a Satanás e seus demônios. E hoje você é filho de Deus. Glória. Pensa comigo, você é filho de Deus, queridos. Glória. Você tem acesso a um Pai. Você é filho de Deus. E eu entendendo que eu sou filho de Deus, queridos, toda e qualquer circunstância eu vou ser grato. Por aquilo que Ele fez na minha vida. Não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele fez. A gratidão, queridos, ele é um exercício.
Nós não nascemos com esse botão de gratidão. Nós precisamos exercitar a nossa gratidão dia a dia, dia a dia, e exercitando a nossa gratidão. Mais um ponto, versículo 19, vamos lá. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não apague o Espírito, queridos. Maturidade, queridos, é ser guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Maturidade cristã, queridos, é não apagar o fulgor do Espírito, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, sem um manual de regras. Muitas pessoas às vezes vêm, pastor, isso eu posso, isso não posso, quais são as regras da igreja? Queridos, não é assim que nós vivemos o cristianismo. Cristianismo não é um manual de regras, queridos, não é a saia que você veste, não é o cabelo que você não corta, não é um manual de regras. Vida cristã, queridos, é um relacionamento com Deus, que te leva, sim, queridos, muitas vezes a um ato de devoção. E esses atos de devoção podem ser você não cortar o seu cabelo, você não colocar uma calça, pode ser um ato de devoção, mas não é uma regra. Posso ouvir um amém? Amém. É largar os manuais, queridos. É viver sendo guiado pelo Espírito Santo, não apagar o fulgor do Espírito nas nossas vidas. Olha o que João capítulo 3, versículo 8 fala. Preste muita atenção. O vento sopra onde quer e ouvem a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo, não é alguns, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém sabe para onde vem nem para onde vai. Somos guiados, queridos. Assim como nós não sabemos de onde vem, para onde vai o vento, Senhor, assim é todos aqueles que são nascidos do Espírito. De repente nós estamos indo em uma linha, queridos, o Espírito Santo sopra e te leva para outro lugar, queridos. E nós precisamos entender esse fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Queridos, nós não temos um manual de regras, nós não vivemos por regras, nós vivemos porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos orar, queridos, nós não pegamos folhas, queridos, nós não pegamos, queridos, um manual de oração, queridos. Ah não, agora nós vamos orar assim, assim, assim. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Pastor, é errado ter motivos de oração para orar? Não, queridos, não é isso que eu estou falando. Pode ser usado, nós usamos muitas vezes em vigílias pontos de oração, mas quando nós olhamos para aqueles pontos, queridos, nós temos que falar, Espírito Santo me guia nessa oração. Porque a Bíblia fala, nós não sabemos orar como se convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes as nossas orações vão ser gemidos inexprimíveis, queridos, porque nós não sabemos nem como pedir. Nós não sabemos nem como falar com Deus, queridos. Por isso que somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Por isso que é assim, queridos. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Largamos o manual de regras e somos guiados por um Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 14 fala. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pastor, aqui é uma condicional para ser filho? Não, queridos. Quando ele fala, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, a palavra filhos aqui é ruios, filhos maduros. Ruios, queridos, a tradução de ruios é filhos maduros. Quando a palavra fala em João capítulo 1, versículo 12, que fala, todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra filhos, queridos, daqueles que receberam a Jesus, essa palavra filhos é tecnon, é filho pequenininho, é criança. Então quando nós nascemos de novo, nós nascemos um tecnon, um filho de Deus pequenininho, uma criança na fé. Só que daí quando Romanos fala, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos, são ruios, filhos maduros de Deus. Os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não são guiados pelas emoções, não são guiados pelas circunstâncias, não são guiados pela aparência, não são guiados pelas coisas naturais, mas são guiados pelo Espírito de Deus. Aí não há um manual. Aí existe um relacionamento. Mais um ponto, versículo 20 e 21. Não trateis
com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Não trateis com desdém as profecias. Pastor, palavra profética existe? Existe, queridos. Eu vivo hoje palavras proféticas que eu recebi há anos atrás. Se cumpriram de forma certeira na minha vida. Estávamos em uma imersão profética agora, final de semana. Recebi palavras, queridos, de um pastor que não me conhece, nunca me viu. Palavras certeiras, queridos, que Deus estava falando só comigo e com a Kelly. Nós conversamos antes de irmos para lá, queridos. Situações que eu conversei com a Kelly, eu preciso ajeitar isso. Esse homem falou desses pontos específicos e liberou palavras proféticas nas nossas vidas. E nós não devemos tratar com desdém. Queridos, eu tenho palavras proféticas anotadas. Sempre que eu recebo uma palavra, eu anoto, queridos, e guardo essa palavra. Eu e a Kelly temos uma pasta de palavras que nós recebemos. Por quê? Porque nós não tratamos com desdém. Em momentos de decisão, nós abrimos essas pastas, lemos, recordamos, buscamos em Deus. Profecia existe. Posso ouvir um amém? Amém. A profecia, queridos, quando nós entendemos isso no corpo local, ela traz um crescimento qualitativo, de qualidade para nós. Por quê? Porque a profecia, queridos, ela aponta para o destino das pessoas, para o propósito das pessoas. E cada pessoa que entende o seu propósito, queridos, ela é encaminhada para esse destino. E nós começamos a crescer, ter um crescimento qualitativo. Olha o que 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 ao 5 fala. 1 Coríntios 14, do 1 ao 5, acompanha comigo. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para quê? Para edificação, exortação e consolação. Versículo 4. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas que muito mais que profetizem. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Como edificamos a igreja? Através das palavras proféticas. Porque Paulo instrui para que nós seguimos o amor, mas que procuremos com zelo os dons espirituais. Procuremos com paixão os dons espirituais. Preste atenção aqui, dons espirituais, preste atenção, dons espirituais, queridos, é como se fossem aplicativos. Você tem um smartphone, sim ou não? Todos têm um smartphone. Se você tiver um smartphone sem nenhum aplicativo, queridos, para que ele vai prestar? Para fazer ligação. Arranque todos os aplicativos do seu smartphone. Ele vai se tornar um telefone comum, vai fazer e receber chamada. Sim ou não? Um crente que não busca dons espirituais é esse smartphone, queridos, que presta para muito pouco. Os dons espirituais são os aplicativos que Deus instala em nós, queridos. Quando nós estabelecemos o Wi-Fi com Deus aqui, nós ligamos o Wi-Fi, queridos, começamos a fazer o download dos aplicativos, Deus começa a entregar os aplicativos a nós. E daí nós começamos a ser eficientes. Daí você pode usar um WhatsApp, um Facebook. Daí tem uns que vão usar Face App. Consegue me entender? Consegue entender? Nós precisamos, queridos, buscar com zelo os dons espirituais. Os aplicativos para quê? Para que eu cresça. Para que eu possa edificar a igreja. Aquele que ora em línguas edifica a si. O que profetiza edifica a. Maior é o que edifica a igreja do que edifica a si mesmo. Ah, pastor, eu oro em línguas já, então busque o dom de profetizar. Ah, pastor, eu não oro em línguas, então busque o dom de oração em línguas. Busque orar em línguas.
Porque o que profetiza é maior do que ora em línguas? Porque o que profetiza edifica a igreja. A igreja é o propósito de Deus para esse tempo. Igreja, queridos, são 2 ou 3 em torno do nome de Jesus. Olha o que Mateus capítulo 18, versículo 20 fala. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Igreja é isso, queridos, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. E quando nós profetizamos, queridos, nesses ambientes, queridos, procuramos, queridos, não tratamos com desdém as profecias, nós somos edificados. Queridos, nesse final de semana, nós estávamos nessa imersão profética. Queridos, eu recebi palavras, queridos, que confirmam palavras de ano, queridos, eu fui edificado. Não perca oportunidades. Ah, pastor, então eu tenho que sair correndo atrás de profecia, ir atrás de profeta? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ambientes. Procure estar nos ambientes, queridos, na igreja, nos ambientes onde você pode receber palavras. Que você pode entender por que você nasceu, para onde Deus está te caminhando. Que desperta a tua identidade. A profecia, queridos, saca a identidade da pessoa, o propósito de Deus para a vida de cada um aqui. O dom profético faz isso, saca isso para fora. Uma pessoa que entende, queridos, por que nasceu, para que nasceu e para onde está indo, ninguém segura ela. E nós precisamos nos expor à profecia. Como funciona essa edificação na prática? Levar o indivíduo ao seu destino, à sua função no corpo de Cristo, trazer à tona o propósito, o tempo e o modo. Por isso que nós não tratamos com desdém as profecias. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai ser um homem e uma mulher que profetiza. Que profetiza sobre a vida das pessoas, que profetiza sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus parentes. Você vai ser um homem e uma mulher que profetiza, que edifica a igreja. Amém? Amém. Faz assim, crente, eu recebo. Recebe assim, crente, pega, esse é meu. Mas, último ponto, versículo 22... Afastai-vos de toda forma de... Algumas traduções, afastai de toda aparência do... Queridos, essa é a nossa função e eu tenho que pegar no pé de alguns aqui. Queridos, nós precisamos fugir da aparência do mal. Tudo, queridos, que possa comprometer e tocar no nosso testemunho, nós fugimos. Fuja da aparência do mal. Não é só o mal, é a aparência do mal. Mesma coisa que um jovem falar, pastor, eu vou orar com a irmãzinha ali no cantinho ali mais escuro da igreja. Fuja da aparência do mal. Mesmo que vá orar mesmo, queridos. No mínimo tem que fugir da aparência do mal. Vai orar num lugar claro com mais crente junto. Fuja da aparência do mal. Tudo aquilo que pode tocar nos teus testemunhos, fuja. Fuja da aparência do mal, queridos. Fuja disso. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Pelo menos 9 desafios aí, queridos, para nós crescermos. Para nós entrarmos nesse trilho de crescimento. E eu quero te dar um desafio nessa semana, queridos. Leia o livro de 1 e 2 Tessalonicenses. Leia ele. Deixe Deus falar com você através dele. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar?